Ora, muito boa noite. Olha, mamãe, estás aqui? Seja bem-vinda aqui às nossas lives. Olha, o Ateliê de Coimbra também já está aqui disponível e hoje temos mais uma das nossas lives com convidados aqui às quartas-feiras à noite, mas hoje é quinta, é verdade, porque aqui os nossos convidados só teriam esta disponibilidade, por isso vamos aqui para mais uma live. Digam-me se estão a ouvir bem, para eu lançar aqui, entretanto, o convite aos nossos convidados para entrar. Ora, muito boa noite. Olha o Dinolso, Casimiro, boa noite. Francisco, Miguel, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Olha, Ana, vais comprar tintas? Eu acho que devias. Ora, vamos aqui. Pintaram hoje? Deixem os vossos comentários se já pintaram. Se não, como é que têm sido essas pinturas? Se têm estado ali em stand-by, à espera de inspiração, a vontade de pintar. Como é que têm sido esses momentos? Ora, já cá estamos. Boa noite, Olá! boa noite, boa noite. Esse foi nova. Tenho que levantar um bocadinho mais a cabeça ou baixar um bocadinho mais o Sim. pé, aproximar um bocadinho mais. Sim, vai baixar. Ui, Maravilha. Está bem melhor forte. assim. Não, eu acho que está mal. Vão ter que estar os dois juntinhos assim, cabeça um ao lado do outro, que assim para. Yeah. Acho que está bom assim. Tá bom? Está bom. Melhor? Um pouco melhor? Um fone para cada um, Sim. gostei da dinâmica. É a primeira vez que estamos a fazer aqui com uma dupla ao mesmo tempo. Por isso, sejam Sim. bem-vindos aqui Obrigada. a estas nossas lives, estes nossos momentos aqui na Dar de Cor. E gostaria de vos conhecer um pouco melhor. Eu, na verdade, o Manuel, certo? Para ver se não me engano no nome. Já nos seguimos aqui há algum tempo, na verdade acho que nunca falámos muito. A Maria já me visitou e já esteve aqui a ver o espaço em representação do vosso projeto e, e acho que temos aqui potencial para desenvolvermos aqui uma grande parceria, que já acho que já começou. Mas gostaria de saber um pouco mais, eu e aqui quem nos está a ouvir, sobre vocês, sobre como é que surgiu este vosso contacto com as artes, de forma individual, e depois vamos aí ao vosso projeto e como é que se conheceram e como é que tudo aconteceu para os dias de hoje. Quem é que vai começar? Começas tu, Maria. Não, gostei. Então, eu sou o Manel, eu sou de Coimbra, não é? Ahm, o meu contacto com a arte começou. Está tudo bem, começou. Sim, sim, vai. O meu contacto com a arte, talvez com a banda desenhada, acho que foi talvez o primeiro ponto de interesse para aprender desenho, não? E, e depois, a partir daí, comecei a querer desenhar cada vez mais realista, não é? Mais, entender mais as coisas que estava a fazer. E, e depois, muitos vídeos no YouTube, ver esse tipo de conteúdo. Um, e isso precipitou em ver um youtuber e um artista, né? O César Santos. Ah, Ele boa. falava das academias e não sei o quê, e isso foi por aí que eu Ok. encontrei a academia Mas, em Barcelona mas tiveste formação dentro antes, do tradicional português a nível antes artístico? disso não. Antes disso não. Então, qual foi a tua formação anterior, se tiveste? Eu, sim, eu estudei psicologia, Ok. tenho o mestrado em psicologia. Mas já durante o mestrado e durante a licenciatura eu passava a maior parte Tempo a do tempo a desenhar. desenhar, Ok. claro. És nas aulas, naquelas secas de história, não era? Como se chegava a licença. Claro. Típico, não é? Claro, claro, claro. Sim, e qualquer pretexto era para desenhar também, por causa das bandas desenhadas, tentava fazer coisas com amigos, sempre esse tipo de projeto que pronto, resultava em mais um momento para desenhar. E, e isso foi a minha formação antes de ir para a academia.
Então, basicamente, foi ali esse hobby com o desenho e com a banda desenhada que depois acabaste por, não, se calhar quero ir aperfeiçoar algo mais ou preciso de algo mais. Claro, Foi claro. YouTube e depois academia. Logo assim, Sim, direto. Logo realmente. assim. O que é que te fascina no figurativo? Ah, Vou entrar nas, bem, não nas sei. perguntas difíceis. Ahm, o que é que me fascina? Eu acho que eu não tenho bem a memória assim tão presente, mas com as viagens que eu fiz com a minha família e que íamos a museus, eu lembro-me de me sentir fascinado também com o tamanho das pinturas, a presença, né? Sentir uma certa presença, não é? De uma coisa que está pintada. Acho que isso É impactante. eu não Parece, consigo. parece que nos esmaga, de certa forma, não é? Quando Exato, vemos sim. aquela, principalmente a dimensão e às vezes a perfeição de determinada técnica, Claro. nós olhamos para aquilo, como é que é possível? Como é que conseguem transmitir, além de ter o domínio da técnica, ainda conseguir transmitir uma determinada emoção? Que eu acho que é esse upgrade Uhum, que faz a uhum, diferença. Por isso é que o ensino académico eu acho que é importante. Eu acho que é tipo aprender o abecedário para quem tem que pintar, mesmo que siga outros tipos de tendências. E, claro. e depois conseguir, além desse domínio de técnica, fazer essa transmissão da emoção. Uhum. E aí é que está Sim, 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 a, totalmente, a totalmente. cereja. E lá está, nem todos conseguem, nem temos que atingir toda a gente. Às vezes estamos Claro. com a ideia tipo, eu pinto e ninguém gosta, ou dizem sempre, ai, que lindo, que pintas muito bem, que deve ser o que mais ouve. Sim. Mas depois falta o resto, aquela pessoa que congelou em frente à pintura ou que começou a chorar, e vê-se imensos relatos aqui de pintores que dão esse comentário de pessoas que realmente do nada começam a chorar em frente às pinturas É, deles e isso é brutalíssimo. sim. E eu acho que é muito, muito interessante. E como é que foi então a tua ida para Barcelona? Como é que decidiste, ok, vou mudar de vida, vou para Barcelona, vou para uma Sim, academia, sim. tipo, um, um Já, português no meio de Coimbra, acabar de tirar o mestrado acabado, não sei se houve aí um gap sim, sim, sim. temporal ou não, Por acaso coincidiu com a epidemia, ok. com o Covid, Então, não? foi antes ou depois Foi que depois. foste? Eu era para ir logo assim que acabasse o curso, mas como, pronto, houve aquele ano e qualquer coisa pronto, que as coisas estavam difíceis para viajar e tudo isso, só um ano e meio depois é que fui de facto. Ok. E coloco-te um bocadinho já esta pergunta, já vai um bocadinho para a fase temporal que estás agora, ou o processo que vocês estão a ter, e coloco também já noutras entrevistas para artistas mais que já têm carreira já construída. Lá está, um bocadinho a pegar. Como é que tomas essa decisão de ir para Barcelona e tomar essa decisão de vida quase de, ok, se calhar eu estudei isto e está tudo certo e aprendi muito e fez-me crescer imenso, mas se calhar não é este o rumo, deixa-me mudar de trajetória, vou antes agora para aqui. Como é que foi essa tomada de decisão de mudar de trajetória e, e como é que te estás a sentir? Se sentiste que foi uma aposta certa, se, se estás realmente realizado, como é que tem sido esse processo, mais a nível pessoal, a nível de pintor e de pessoa mesmo? Olha, sim, foi eu não consigo dizer bem qual é que foi o momento em que a ideia começou, não é? Mas eu já bem antes de acabar o mestrado, já tinha um plano claramente assente na minha cabeça de é isto que eu vou fazer. Também porque vivi muito tempo com a ideia de se eu realmente começar a fazer aquilo que eu quero, acho que não vou ter a aceitação da minha família. Vivia nessa ilusão, não é? Ou seja, estava dentro da minha cabeça essa pergunta, não é? Porque na verdade os meus dois pais e a minha família gosta, acho, bastante da coisa que eu estou a fazer também porque realmente não encontrei no meu curso, no curso de Psicologia, o Aquele estímulo. power, aquele. Exato. É. Podemos E eu, chamar aqui outra palavra, mas as pessoas sabem o que é que estamos a querer sim, dizer. exato. E
eu já tinha feito algumas experiências também a pintar, a óleo, né? Por mim, e sentia-me, não sei, obviamente te leva muito acima e muito abaixo esse processo, mas hum, eu sentia que tinha que ir para ali, não é? A realização sentias que era muito maior, não é? Claro, totalmente. E era mesmo aquilo que eu queria fazer, então falei com os meus pais e os dois aceitaram que isso fosse uma coisa na minha vida e, e, e depois eu comecei a ver quais eram as opções, não é? De estudar em academias e encontrei essa em Barcelona. Foi a escolha. Que na verdade. Continua. Diz. Não, pá, que foi um sítio fixe. Com um primeiro contacto com o ensino da arte, hum, agora parece-me um bom primeiro contacto, não? Ok. Mas talvez na altura estava um bocado a duvidar da própria escolha de estar ali. É E pronto, normal. Se estudares psicologia, sabes que isso vai ser constante. Essa dúvida, essa incerteza, por mais que vais dando mais um passo, a cada passo que dás, volta a dúvida, volta claro. a incerteza. Ficamos confortáveis, a bolha vai alargando o conforto, mas quando saímos um bocadinho, tipo, isto será que dá, que não sei o quê, tipo, os desafios aumentam. Por isso, acredito que tenhas sentido essa pressão. É normal, deitar tudo fora, entre aspas, e bora para aqui e apostar, por aqui o all-in, se calhar, foi um bocadinho aí. E vieste com um bónus de Barcelona, não foi? Está aí ao teu lado. Foco. Por isso, vamos agora à Maria, porque ficamos agora aqui em Barcelona, porque foi o vosso ponto de encontro lá. Por isso, a Maria falar um pouco do teu percurso até chegares a Barcelona. E depois falamos do vosso projeto. Sim. Então, pronto, eu pido desculpa porque não falo muito bem português. Olá, sou a Maria, sou italiana. Olá, eu sou italiana. Então, pronto, não tenho o tradutor. Quem precisar, depois liga o tradutor para fazer ou o Manuel ajuda aí na tradução. Sim. Então, é isso. Eu sou italiana. Iniciei o meu percurso em Itália, mesmo em Itália. Porque és italiano, eu sou de uma ilha. Ok. Sou de Sardenha. Então, sim, eu iniciei o percurso em verdade muito pequena, porque eu gostava imenso, não veia outros percursos para mim. Era como um sonho, pero sim, era isso. Não veia muito outros direção. Iniciei, eu não sei se era secundária. Sim, no secundário, no liceu de arte. Eu fui iniciar, depois ver isso que eu gostei mais. É isso. A maioria do processo inicial foi mais em um percurso de gráfica, então mais digital. Pero chegou o meu quinto ano, que eu não sei se é o o 12º, o então, 12º, aos 18 anos? Sim, há 18 anos que pronto, escolhi para a pintura, porque a gráfica, passar todo o tempo no computador, como, não sei, não gostava muito da ideia e também eu gostava muito das matérias mais práticas, de mesmo praticar, que se a escultura, que se a pintura, eu gostava imenso de ser muito prático. Pôr a mão na massa, tu precisavas de manualidade.
e não estar tão sim. no mundo digital. Claro, percebo perfeitamente. Eu por mais agora que gostasse da manualidade, passo o dia no computador. Mas agora já estou Sim, noutra agora fase. eu também. Agora também o problema é que depois tenho que volver a, esse, Exatamente. a tudo isso, porque agora tinha que, pronto, praticar também com todo isso social, todas estas coisas, mas Tem que é ser, tudo não é? muito mais. Coisas de gente crescida, empreendedora, temos que nos safar Sim. e atacar um pouco esse lado. E então, porquê Barcelona? Como é que chegaste a Barcelona? Porquê é que escolheste ir para lá estudar? Eu segui uma academia em Itália, era, era, era privada, era mais de ilustração e de desenho. Eu iniciei a olhar para Instagram, por todas estas coisas, YouTube, todos. Pronto, via estas academias como um sonho. Dizia, pronto, vou. Inicio às 9, acabo às 9, pinto todos os dias, tenho os modelos, é como era um sonho para mim, como que também a minha realidade era muito mais pequena. Conocer persona internacional, era tudo, pronto, como um Hoje sonho, era é um sonho próprio, completamente. sim, então tentei de iniciar a ganhar um pouco de dinheiro para tentar pronto, de chegar a essa possibilidade. E depois fui à minha academia que me propus de ir por Barcelona, na academia de um artista, por, eu acho que era um mês, dois. Uhum. Então eu disse, pronto, assim, esta é a minha oportunidade, tenho que escolher, tenho que ir. Fui mesmo no período de Covid também, então foi tudo muito difícil, pero como em Itália mais, porque pronto, fechou todo. Então como abriram, mesmo em setembro, eu fui para Barcelona, sim, em 2020. Tu depois em Barcelona chegaste a dar aulas lá, não foi? Ou estou enganado? Não chegaste a ser Sim, professora? Sim, também em Barcelona. em Barcelona depois de 3 anos, depois dos anos, sim, depois de 3 anos eu ajudava, dava as aulas, como dava as aulas, ajudava a Pronto, atender os tens que professores. puxar os teus galardões a dizer, eu tive a ser professora na Barcelona Academy. Por isso, também tens Então, que usar isso. sim, no final eu fui, sim, também ajudei também por alguns professores. Era uma beca, eu não sei como. Era uma bolsa, não? Ok, Era uma bolsa, sim. É uma bolsa, sim, porque Barcelona, humanamente, o segundo ano eh, permiten las personas de tener una bolsa. O primer año fue como por los alumnos, los alumnos, sim. sí, como ayuda a los alumnos, como organização e todo. Depois, o terceiro ano foi mesmo por ensinar. Boa. Então, sim. E depois conheceram-se e surgiu o amor. Sim, Na verdade, foi antes disso. Foi antes. sim, foi no Foi a meio, meio do curso. foi no meio do curso, sim. Sim. Mas pronto, não interessa aqui propriamente a vossa vida privada, mas como é que surgiu depois? Vocês conheceram-se, acho que são namorados, né? Ou são um casal. E como é que surgiu então essa decisão de, ok, vamos para Portugal e vamos montar lá alguma coisa? Ou então já havia esse objetivo, o projeto de criar alguma coisa em Portugal? Ou foi depois? Ou como é que isso aconteceu? A criação do vosso projeto? Ehm, Nós queríamos criar um projeto que fora em Portugal ou em Outro local? outro local, ou em Sardenha, podia ser uma segunda opção também. Ehm,
escolhemos para Portugal porque também, não sei, acabamos o curso em Barcelona, também a ideia de ficar em Barcelona para a vida não... Sim, não era muito chamativa. Sim. Também os custos da renda são consideráveis. são altos. Sim, eram consideráveis. Nós, se tivéssemos ficado lá, na Catalunha, iríamos sair um bocado de Barcelona também, porque é uma vida um bocado intensa. Muito agitada. Exato. Sim. Mas queríamos continuar perto de poder viajar facilmente de avião, não é? E ficar perto de feiras de arte e coisas assim. Sim, Portugal acaba por ter essa vantagem. Aqui na Península Ibérica temos boas estruturas e boa logística, os custos, ok, para viver. O que lixa é os impostos, já sabemos, mas fora isso, até temos boas condições e dá para ter essa facilidade de ter aqui uma base e diversificar depois um pouco para outros pontos. E então criaram aqui o vosso projeto em Coimbra, não é? Como é que tem sido esse início de projeto? Eu acho que vocês ainda têm 1 ano, 2 já? Já não sei. Ainda não, 1 ano, 6 meses. Em outubro, nós... Foi? Quando é que tiveste de cá, Maria? Já nem me lembro, parece que já passou tanto tempo. Foi? Eu pensei que já passou até há 2 anos. Porque o tempo se eu também. Eu já penso Que incrível. ia dar muito tempo. Em verdade, não. Em verdade, não Não foi há muito tempo, não. Não. Mas como é que foi? Então, como é que está a ser esse início do projeto? Também fica aqui uma referência para quem está a começar, para quem está a sair das belas artes, para quem está a ingressar no mundo artístico e se quer lançar para o que quer que seja. Vocês darem a vossa opinião de como é que tem sido a vossa experiência de criar um ateliê realista em Coimbra. Quais têm sido os desafios, as dificuldades, as receptividades? Como é que tem sido o vosso crescimento? Como é que tem sido essa experiência de meio ano de projeto? Vais tu. Então, eu acho que uma das dificuldades é mostrar o que é que este tipo de arte, não é? E de ateliê, sobretudo sim, as aulas neste ateliê podem oferecer. Okay. No sentido em que a pintura realista, não é? Pelo menos no momento em que nós vivemos, vem muito através de conceitos, de entender conceitos, de entender coisas, e nem todas as pessoas entendem isso, né? Ou estão predispostas ao esforço e à dedicação que a própria técnica existe. Sim. Acho que será mais isso. Exatamente. Então acho que isso é um bocado desafiante. Sim, exato. É desafiante explicar às pessoas que nos aparecem que não vão pintar flores e gatinhos em 2 dias ou fim de semana. Exato. Não sei se tem sido esse o público, mas percebo exatamente isso. Uma boa parte mas há também uma outra boa parte que vem já com alguma direção no sentido de já sabem o que é que procuram, já sabem que vão ter com vocês com um determinado propósito e o que é que vão aprender efetivamente. Isso é importante. Mais do que isso, acho que outra dificuldade, não sei, Maria, tu vês alguma dificuldade? Não, é principalmente isso, porque sim, pronto, estão muitas, como posso explicar? Como estão situações que uno pensa que pode aprender um processo muito rápido, como a pintura a óleo ou outro conceito, também o desenho. Em verdade requer muito tempo e também perceber os conceitos é diferente de fazer tudo por instinto, como para... Sim, só esse primeiro momento de abrandar e tentar
Eu acho que olha, absorver mais as acho que coisas. disseste muito isso, acho que disseste a palavra certa agora, que é abrandar. Ao ritmo e à energia Exato. que está à volta. Eu nunca fiz, a verdade é essa, eu nunca desenhei, nunca fiz o processo que vocês ensinam, mas acho que tem que acontecer muito isso, que é abrandar a expectativa, abrandar a energia de toda a vida que tem. Calma, vamos. Que demora um mês, está tudo certo. Vou fazer uma orelha, está tudo certo. Exato. É para sentir o processo e desfrutar, por mais lento que ele seja, e ficar uma coisa perfeita que seja. Claro que há várias correntes que vão contra isso, outras pessoas que na pintura que defendem isso. Esse é o vosso processo, é isso que vocês vendem e era importante até fazer mais conteúdos destes, partilharem mais, mostrarem mais, explicarem o processo, ver o antes e depois, o resultado dos alunos e perceber mais processo e explicarem mais isso, aparecerem mais. Eu sei que às vezes custa, pronto, estamos aqui os três neste caso e é mais fácil haver uma conversa do que ser só eu sozinho na câmara, mesmo eu sinto essa diferença. Quando faço as lives sozinhas, tipo, não tem nada a ver e eu bloqueio muito fácil a meio da conversa. Mas é importante haver essa partilha e vocês vão perceber que realmente começam a vir pessoas à procura e dizer, eu não fazia ideia que isto existe, tipo, gostei bastante, tipo, e é assim que as coisas vão se gerando. E em Coimbra vocês têm imenso potencial, estão aí na zona centro, não há pouca concorrência, ou quase nenhuma, por isso acho que têm um projeto excelente e que devem apostar mais nisso. Por isso força que acho que se vão diferenciar. Boa noite, Telma. Mas como é que tem sido a receptividade das pessoas? Têm conseguido crescer? Têm conseguido ter alunos? Como é que tem sido essa evolução, desde a abertura até agora? En verdad sí, tenemos alumnos que también gusta e que reconoce o processo, reconoce que efetivamente ajudou muito, como foi agradecido. Isso é muito bom. E depois temos 3 crianças agora, que são também... Também temos uma aula por semana com crianças, que também é engraçado, porque eu já tinha ajudado um professor na academia e depois fora da academia, mas nunca tinha tido pessoas com menos de 18 anos, não é? E isso também tem sido engraçado. Porque eu nunca dei aulas a crianças, não é? 9, 10 anos por aí, não? Mas a Maria já. Eu sim, pero em italiano. É sempre esse entrave. É um desafio também. É um desafio, sim. Bastante. Mas acho que não sentes que é mais fácil a crianças do que a adultos? As crianças tipo estão mais relaxadas, se calhar o adulto julga mais ou não conseguis comunicar. Não sei. Ocorreu-me agora. Eu acho que nós falamos também disso alguns, porque nós, pronto, como somos dois, intercambiamos ideias, isso é bom. Intercambiamos mesmo isso há pouco tempo, que as crianças são, como se pode dizer, são esponjas, não é? São esponjas, como rapidamente com as ficam, sim, ficam com os conceitos bastante rápido. O início é um pouco mais difícil porque tem que afinar a confiança com eles. No início é um pouco mais, mas quando eles notas que podem ter confiança, é mesmo fixe porque aprender muito rápido, são muito estimulante. É 1h30, 90 minutos, muito intenso, porque tem que ficar mesmo quando um adulto pode deixar um pouco mais livres, dizemos, como mais. Pero a criança eu acho que sim, em verdade eu gosto também de ter uma vez a semana essa experiência, porque também para nós é um estímulo, como ver como... Interessante. Sim, como eles... Eu acho muito interessante isso, que eu já vi, não sei, em Coimbra, visitem Vocês conhecem o Tiago Ferreira, o ateliê dele? Eu conheço de nome, mas ainda não temos tempo de... Ele é daí de Coimbra, visitem no que ele faz, um bocadinho que vocês fazem com crianças, só crianças, acho eu, tenham uma outra pessoa, um adolescente,
pintura ao óleo clássica e tem alunos com 6, 10 anos a fazer pinturas incríveis ao óleo. Isso é fixe também, claro. Visitam, Sim, falem com ele, falem de parcerias, criem projetos juntos, que acho que vai ser muito interessante. Mesmo haver uma troca de alunos, por exemplo, de vocês irem dar o desenho e ele dar a pintura ao óleo, não sei, ideias. Troquem ideias que o Tiago pode ser uma pessoa interessante para fazerem trocas de projetos. Mas vamos supor que ele até tem um overbooking de alunos, pode reencaminhar um para vocês ou assim, haver uma troca. Falem, Claro. falem, já estou aqui a criar networking. grupo, sim, Por isso verdade, sim. acho muito interessante. Mas estamos aqui a falar que eu tenho alguma ideia do vosso projeto, mas expliquem um bocadinho aqui a quem nos está a ver em que é que consiste. Vendam o vosso produto. Vamos supor que eu sou o vosso cliente ou alguém que nos está a ouvir agora. Está na zona de Coimbra e que gosta de pintar ou desenhar ou gostava de aprender. O que é que vocês fazem ou podem oferecer? Então, ehm, em qualquer um destes programas, tanto para crianças como para adultos, as primeiras aulas são muito sobre iniciarmos a pensar em forma, não? Que o desenho e a pintura. Antes disso, já estás a entrar no processo. Antes disso, o que é que vocês fazem? Desenho, pintura, modelo, falo em público-alvo e o que é que vocês ensinam concretamente? Então, desculpa, tu queres que eu diga o que é que nós ensinamos? Sim. Nós ensinamos desenho, realista, não é? Faz de conta que eu estava a passar em frente ao vosso ateliê e disse, ai que giro, e entrei. E pergunto, o que é que vocês fazem? Mesmo assim, uma coisa muito básica. Estou a ir, a sei que vocês saiam da técnica e expliquem a quem não percebe nada disso. Porque é assim que se vende, é tentar sair do técnico. Eu sei que nós três somos muito técnicos. Eu também sou técnico nos materiais, vocês são técnicos na técnica de desenho e de pintura. E o desafio está aí, é sair da técnica e explicar a quem não percebe nada do que nós percebemos, o que é que nós fazemos e o que é que a pessoa pode aprender. De uma forma muito simples a uma criança de quarta classe. Não sei se é desafiante, eu sei. Eu acho que nós temos a sorte do nosso ateliê ter uma montra onde nós temos posto os nossos desenhos e pinturas. Não? As pessoas param já a ver esse tipo de coisa. Então, normalmente, as pessoas que nos chegam, eu não lhes tenho muito que dizer o que é que nós estamos a oferecer. Também temos um póster de desenhos que nós fazemos. Mas basicamente assim que eu lhe explico o início, que é o desenho ser uma transposição de 3D para o 2D, não? E que a missão é exatamente essa. Já estamos no técnico outra vez, eu sei que é muito difícil. Basicamente, vou fazer eu este exercício. Vocês ensinam a desenhar, por exemplo, de um modelo que está à vossa frente, vocês representam o real, ou ensinam a desenhar a grafite, não é? Com materiais riscadores. Sim. O desenho de uma representação realista de uma pessoa, de um modelo, e que vocês ensinam a técnica para quem não sabe nada, pousam a pessoa à frente deles e vocês ensinam a técnica para representar aquela pessoa no papel. É a tal questão do 3D para o 2D. Essa passagem, essa interpretação de algo tridimensional, que sou, por exemplo, eu, que tenho uma forma, e passar para algo bidimensional de uma folha. E explicar essa técnica. É isso que vocês ensinam. A base de desenho é depois, uma vez que uno aprende as bases de desenho, organiza mesmo as informações que nós damos. Depois chega a ter um projeto mais largo, que no início pode ser um retrato, e depois E como é que desculpa interromper-te, como é que começam? Quais são os primeiros passos? Que é aquela situação da boca, depois da orelha, do nariz, não é? O olho. Portanto, começam com diagramas. Parte dos gestos, não é? Fazem esse exercício. Sim, nós iniciamos com alguns diagramas para o que é um diagrama?
Eu vou ser o chato da Hum. simplificação. Então, Eu sei o que é, eu sei o que é. funciona? Sim. Tenho que explicar aqui as Ah, pessoas. ok. Desenhos esquemáticos, Não sei no se... sentido mais do que tudo, é como se fosse um mapa para aquilo que nós estamos a ver. Não? E então é Ok, exatamente isso que nós começamos a fazer, é perceber que aquilo que nós estamos a ver tem que ser de alguma maneira interpretado, ok, não é? E nós falamos dessa interpretação ao início, não? Do princípio da forma, de que nós estamos a tentar ver coisas tridimensionais, mesmo quando o diagrama que é impresso no papel é uma coisa bidimensional. E Ah, fazem a partir de fotocópia ou impressão. Pensei que tinhas mesmo os gessos. os Sim, diagramas, no início sim. Vamos iniciar principalmente com fotocópias. Sim, Ok, mas nós vamos tem fotocópias. a fase tridimensional dos gessos mesmo? claro, Ou não? também tem. Sim, sim. Ok. Para- Por isso eh, passem então por esse processo, que é o diagrama, depois os gessos, depois vão para um busto ou algo mais complexo, não é? Vão aumentando a dificuldade. sim. Quantos passos É, são, mais ou menos? Depende um bocado, não é? Ou seja, o nosso tipo de ensino é muito personalizado, não é? No sentido em Ok, que não é tanto através de agora vamos fazer isto. E, não, é mais através de uma checklist de conceitos, não? Que estão ou não presentes, então quando um domina, um pode ir mais para a frente, não? Para outro projeto. ok. Vocês também. E os nossos Diz. projetos também estão muito por os projetos como se fosse como é que se diz? No sentido progressivo, estão muito arrumados também dessa maneira, por primeiras coisas que se têm que tratar, não é? Uhum. E depois não esquecer disso e complexificar. Ok. E depois avançam para o busto, o retrato, também fazem modelo ao vivo ou ainda não? sim. A ideia é ficar como se é da foto que é da vídeo. Uhum. Eh, Sobretudo porque a grande maioria dos artistas que vive, não é, disso, que são profissionais, não trabalham de modelo, não é? Têm Pois, não é referências óbvio. fotográficas e aquilo que não aconteceu a mim é que muitas vezes que estava a tentar pintar só e apenas com a minha referência fotográfica, o princípio da tridimensionalidade e da forma ficava um bocado esquecido. E então sabermos interpretar uma dessas coisas em tridimensional já é uma boa Sim. ferramenta para quem quer Não, fazer isso. lá está, nem sempre existe, nem sempre fazemos as representações através do modelo vivo, mas é importante ter essa noção de Claro, como é que claro. interpretar o bidimensional do tridimensional. Muito interessante essa parte. Vou aqui abrir um disclaimer para falar um pouco da campanha que vamos fazer no Dia Mundial do Artista. A Artcor vai lançar uma campanha de descontos até 50% e quem comentar artista aqui em baixo vai entrar num grupo do WhatsApp que vai ter ainda mais descontos. Por isso, não se esqueçam vocês dois de se inscreverem lá também. Por isso, comentem artista e vão ter acesso então ao link para acesso do WhatsApp. Falaste na questão do profissionalismo e vou aproveitar então para te questionar sobre como é que tem sido esse processo de profissionalização, isto é, uma coisa é criar um projeto, ok, sou pintor, e agora? Como é que tem sido essa viragem de, ok, tenho que pagar as minhas contas, como é que a gestão, virar para o business, como é que tem sido essa mudança de mindset, como é que tem sido, porque às vezes, lá está, entramos num curso, ai, quero ser artista, vivemos aquele romantismo, um bocadinho como a Maria estava a dizer, aí, estava ali no meio dos artistas, a conhecer as pessoas conhecidas, e era tudo incrível, tudo giro, e a viver toda aquela experiência que é fundamental. Mas depois, ok, e agora a minha vida? Como é que eu faço esta gestão? Como é que eu pago as minhas contas? Como é que tem sido essa passagem do sonho, efetivamente porque existe sempre, para o mundo real e, ok, agora é isto, eu tenho que faturar, literalmente. Como é que eu faço? Como é que tem sido esse desafio para vocês?
Faz tudo. Então, a nossa ideia era depois da academia poder continuar a pintar, não? E ter bastante tempo para Tem experimentar. conseguido Claro. ter tempo para o vosso projeto pessoal? Para projetos pessoais, não. Eu tenho feito comissões, não é? Tenho feito trabalho por encomenda e isso absorve a maior parte do meu Sim, tempo. mas lá está, ainda consegues fazer esse extra. Claro, depois o que eu faço são mais experiências, retratos à la prima, não? Que é o que eu gosto mais de fazer, retratos, e então isso eu faço por divertimento. Ok. Mas sim, na verdade, como nós no início também tínhamos quase todas as horas da semana disponíveis para ter aulas, exatamente para cativar mais gente e ver primeiro também experienciar quais é que seriam os melhores horários, acabamos por não ter, pelo menos eu, muito tempo para. Não, eu também. para entrar nesse. Aquele dilema de sempre, uma pessoa acha que vai conseguir criar um projeto e pintar muito e Pois. ser mega artista, mas depois tipo, À noite. Hoje também tem à noite, exatamente. com o facto de termos acabado a academia. Na academia estão 200 pessoas a pintar e a pintar ao mesmo tempo. Então estás com pessoas ao lado e então pensas, ok, vou dar uma aula ao mesmo tempo, está tudo tranquilo. Mas não é bem assim e acabas por, pelo menos aquilo que nós sentimos é ter que reduzir um bocado os horários, ter mais tempo para os trabalhos que temos que fazer, mais as aulas e teres também algum tempo dedicado às tuas coisas e às experiências, não? Eu gosto muito de experimentar nestas coisas, ver diferentes artistas, diferentes recursos para fazer a mesma coisa, não é? Isso faz sentido. É Temos aqui o Romas que diz: Great to see this power couple in action. Grande abraço, Romas. E agora quero-vos questionar também sobre quem é que vocês gostariam de ver aqui para uma próxima entrevista? Alguma sugestão? A verdade é que já foram quase todos. Pois, eu também tive a ver que já foram quase todos os que eu conheço. Eu também não conheço assim tantos. Não estou assim tão bem conectado com a comunidade aqui. Eu não sei. Pronto, fica a ideia no ar. Ou se alguém que nos está a ver tiver alguma sugestão de algum pintor português que gostasse de ver aqui nas nossas lives, pode escrever e deixar aí nas sugestões. E não se esqueçam de comentar artista também para terem descontos extra. Mas então vamos lançar mais outra questão que é sobre a newsletter. A newsletter que nós lançamos todas as semanas, acho que houve umas semanas que eu, não é que me esqueci, estava um bocadinho ocupado demais, mas que vos queria lançar uma sugestão, ou o que é que vocês sentem que na pintura pode ser uma de duas questões, ou que vocês sentem mais dificuldade, ou a questão que mais ouvem. E que acham importante ser na pintura ao óleo, sim. Eu vi diferentes coisas. Vi lá. Olha, eu acho que há uma coisa engraçada que é quando tens uma pintura de várias sessões e como é que começas a sessão, por exemplo, não? Como é que podes pintar em cima daquilo que já está e como é que entras nesse processo de novo? Não? De camadas, mas agora lança a questão, que é, esse processo de camadas é intuitivo? Tu vais e sem critério vais criando? Ou tu já tens um pré-planeamento de quantas camadas aquilo vai existir? Porque se tu tens um pré-planeamento, tu consegues ter técnica. Se vais no freestyle, há um forte risco de correr mal. Claro, exato. A pergunta é para que lado?
Porque há respostas Na verdade diferentes. é um bocado para os dois. Eu acho que é assim, eu fui um bocado. Não fui um bocado, eu aceitei nos sítios onde estava a aprender ter um processo Diferente. já Cada a contar espaço. com quantas camadas vamos ter, não é? Ok. Quantas vezes vamos passar em cima do mesmo sítio. Mas em alguns projetos isso acaba por não correr bem. Vais ter que passar mais que uma vez. E depois também, dentro de um freestyle controlado, não é? Sim, Acho que sim. também existe aí coisas engraçadas, não? No sentido que há pinturas que a mim me cativam mais exatamente por serem mais, sim, serem mais diferentes nesse aspecto do tratamento. Não é? Sim, ou na verdade, está aqui, olha, estou a pôr um bocadinho pintar em freestyle, não sei o que é que vai sair dali, porquê? Porque vai um bocadinho contra o registro que eu tenho criado das dicas que vou dando, mas é interessante como é que eu posso abordar esse freestyle e como é que o próprio artista pode criar soluções e responder quando isso acontece, porque eu sei que por mais que uma pessoa tenha todo o processo e sabe como é que vai construir, vai haver aquele momento, aí eu já fiz 5 camadas, mas não está no ponto, eu vou ter que dar outra, vou ter que dar aqui outro fundo porque não ficou bem, e já estás na última e já não dava para sobrepor mais, supostamente. Por isso há sempre um desenrascar e ter essa capacidade, essa ginga de dominar a técnica e perceber como é que vão desenrascar, não correndo riscos de maior, atenção. E depois também, mesmo correndo esses riscos de maior, assumi-los. Eu sei que corro este risco, eu sei que há a potencialidade de correr aqui alguma coisa mal, mas eu quero assumir isto, eu sei, mas sei que o meu trabalho esteticamente vai ganhar e eu quero chegar a este ponto. Por isso, acima de tudo é consciência. Consciência do que é que está a acontecer e de vocês assumirem, sim, olha, isto está aqui, eu sei que vai ocorrer e eu assumo a responsabilidade. Porque é por acaso uma conversa que tenho tido com alguns pintores que é o assumir responsabilidade do artista. Acho que o artista, dentro do profissional, que é ser artista, comparadamente com as outras profissões, há uma desresponsabilização do trabalho que fazem. O que é que acham desta observação? No mundo geral, não estou a dizer que é com vocês, estou a falar dos artistas em geral, sentem pouca responsabilidade ou assumem pouca responsabilidade pela arte que criam, como objeto, como produto de venda. Eu não sei, porque, pronto, sim, é verdade, mas ao mesmo tempo. Quebra a parte criativa, eu sei. Que limita na criatividade. Não é isso. É como. Eu acho que no setor realista é o revés. Como queres ter tanto controle da tua pintura ou do teu desenho, que pronto, tem que deixar também um pouco. Como não sei. Fluir? Não. Não fluir, sim, fluir ou como tentar. Não sei. Mas a questão não. Casos... Vamos ver se eu tento explicar melhor. Por acaso o Dino respondeu aqui, a responsabilidade vem muito no sentido autocrítico. Eu acho que tem a ver com isto. Tem a ver com, ok, eu fiz isto, sei que teoricamente isto não se deve fazer, mas eu vou assumir e eu quero. Do que, porque há muito o contrário, que é, eu não pus verniz na pintura, mas isso não tenho que pôr, e eu quero assumir isto assim porque não sabe aplicar ou não conhece o potencial de, por exemplo, um envernizamento. Vou dar um exemplo random. E desresponsabilizam do género. Não, eu não preciso. E depois isso já passa a ser ou não aplicação de uma determinada técnica, um verniz, por exemplo, assumem isso como identidade artística. Do género. Eu nem vou pôr porque não quero, porque não gosto do efeito. Porque na verdade não sabe aplicar com o efeito que quer. E isto serve para toda a técnica. Sim. Para todo, eu acho que passaportes, tintas, sim. Diz Maria. Não, eu acho que o artista tem que ser mesmo humilde, como humilde no sentido que tem que perceber
das coisas que eu conheço e das coisas que não conheço. Porque Exatamente. E acho que o eu acho artista, que, poucos têm isso. eu Poucos têm acho essa que humildade. é aí o câmbio do artista, porque se a pessoa percebe que estão coisas que não percebe, então intenta de pronto, arranjar soluções ou também informar-se, como estudar ou revisar coisas para mesmo conhecer essas práticas. É exatamente aí que eu queria chegar, que Sim, era eu acho que sim. ter essa humildade de perceber, ok, até onde é que vai o meu conhecimento, eu até aqui sei, eu até aqui sei responder, eu até aqui, tipo, controlo os materiais, sei a minha técnica, o que estou a transmitir. A partir daqui, não sei tanto, eu vou procurar conhecimento. Depois, tipo, acho que sobem para um pedestal, muitos têm aquela arrogância de, não, isto é assim, eu é que sei, tipo, e não, tu não me vais questionar, porque eu já tenho patamar, eu já tenho 40 anos de história, eu já vendi para não sei quem, eu sou o discípulo do pintor X, tipo, eu sou inquestionável. Pois. E na verdade, tipo, todos Sim, temos isso é um sempre alguma coisa para problema. aprender. Não, Sim, E depois vamos ver a isso obra é verdade deles, absoluta. depois não, Isso vamos é ver a verdade obra absoluta, deles e sim. fazemos assim, ei lá, isto se calhar. Eu acho que depois também depende muito, num certo sentido, que é, eu acho que para coisas que são mais controladas, não é? Eu acho que sim, devemos ser rigorosos com a maneira como tratamos o próprio objeto que estamos a vender, não? Mas já tivemos em contacto com algumas pinturas que são fruto de experiências, não? E de o próprio contacto, onde a matéria que está em cima da tela já nem sequer é bem A o matéria, óleo o só, que era, não sim, é? sim, Tipo, sim. Não é óleo, e acho que nessas coisas, acho que o objeto também vive por ele próprio, nesse sentido, não? Da experiência da indicação das Exatamente, coisas, não é? Há pessoas exatamente. que. Mas agora depende, como é que tu explicas isso? Ah, Uma coisa é, eu claro, expliquei claro. isto e não quero saber, outra coisa Não, é, eu claro. expliquei isto, Sim, isto sim, sim, sei sim. que se vai decompor, eu sei que eu quero ver essa decomposição, eu quero que essa decomposição faça parte do processo experimental que eu estou a passar nesta fase, não sei o quê. Agora, depende de toda a argumentação que tu dás. Agora, Claro, se claro. pões aquilo e dizes, olha, se cair, caiu, eu não quero saber, o cliente pagou 10.000 euros por aquilo e chega um dia a casa, está aquilo no chão e liga-te e diz, olha, não sei, foi o senhor da loja que não me soube vender a cena. Porque já me aconteceu Não. isto. As peças vêm, e estou a falar de peças com artistas vivos ainda. Não estou a falar de Uhum. peças com 300 Sim, anos. sim. Artistas contemporâneos que não têm o conhecimento, eu acredito que seja negligente, que acho que estavam a fazer o melhor que sabiam, de todo, ok. Mas depois atiram a culpa para ou o lojista, ou o material que não era bom, ou não sei o quê, e eles nunca são responsáveis por isso. Não, isso sim, não não, é aí, bom. claro, aí Acontece, é falta de acontece responsabilidade. muito com, por exemplo, telas de algodão. Hum. Telas de Pois, algodão, esse também Sim, sim. é outra. Nós não usamos telas de algodão agora. Mas sim, não, as telas de sim, algodão, uns tempos depois, parece um papel. Dá para fazer assim, também arrasta. sim, sim, essas, as Alguma- fininhas, nós já vamos pôr mesmo como se fosse uma lona, Hum, aquela grossa, mesmo que seja essa. Acontece muito tu ganhar umidades e depois claro. começar a ganhar muitos bolores e depois não há nada a fazer. Pode haver um processo mais que estabiliza, mas depois a parte de restauro daquilo, porque as pessoas acham que mandam para restauro e que aquilo fica sempre novo. Uhum. E às vezes há coisas que já Claro. não dá para Maneira de fazer. recuperar. Pois. Ora, quem é que estava aqui? Olha, o Dino diz, é preciso dissecar também a aprendizagem e a própria forma de vermos a nossa evolução. Exatamente. Fazer algo que não se pode fazer de total sentido no momento pode ajudar a sair um pouco da nossa bolha. Uh, acho que acabou o comentário, mas pronto, ele ficou ali a meio. Mas acho que concordo com isso, que é, e mesmo quando vamos estudar artistas, ou que fazemos o nosso processo de história da arte, acho que a primeira coisa que fazíamos é o contexto histórico-cultural, entender as fases do artista, porque ele tem fase, tem a aprendizagem, tem se calhar o pré-formação, depois tem a evolução dele, e tudo isso são fases de evolução. Nunca é nada estático, e nós às vezes estamos numa sociedade em que queremos tudo estático, tudo coerente, e estabilidade, e queremos tudo que seja igual, mas não,
sempre uma flutuação e é saber trabalhar e assumir isso. E eu acho que, e buscando outra vez a responsabilização é isso mesmo, é ter consciência que não sabemos tudo e que houve naquela fase em que eu só sabia até ali e fiz o melhor que sabia. E está tudo certo. E eu acho que às vezes lá está. É impossível conhecer tudo, é mesmo impossível. Exatamente. Mesmo, É ter essa humildade, perceber que não sabemos tudo e por mais que quanto mais vais saber, quanto mais sabes que sobres, vais dizer, epá, e tenho tanto para aprender ainda, sou tão pequenino. Depois já vês muita gente olhar para ti assim de baixo e dizer, epá, tu és um pintor incrível. Mas quanto mais lá em cima estás, achas-te cada vez mais pequenino porque tens sempre grandes referências e acontece muito esse balancear de diferencial. Mas aqui isso também é bom, não? De ter sempre uma perspectiva de a minha experiência ainda não acabou, não? De ainda há alguma coisa para aprender. Senão Eu tu tento chegas a um sempre ponto, enganar-me. és o quê? Senão chegas a um ponto Claro. que já não faz Onde sentido. estás iludido com o que tu sabes, não é? Eu quando começo a ficar frustrado com algum projeto, não? Quando começo a sentir que não estou a conseguir dar a volta à coisa, tento sempre fazer Essa mudança. esse switch, não? De ver a coisa ao contrário, de ver como o desafio e não a falta que está em mim, não? Sim. E isso ajuda, acho. Colocaste em ambientes ou com pessoas ou contacto com realidades que te desafiem é muito importante para dar essa mudança ou fazer esse crescimento. Costuma-se dizer que se és o que sabe mais da sala, então estás no sítio errado. Sim. É verdade. Sim, se calhar. Se calhar Mas se fores o professor, não. Certo. Nesse sentido, sim. Mas isso é o ponto em que estás a transbordar, em que o ponto em que estás a transmitir o conhecimento, mas para a tua evolução pessoal, se continuas a ser sempre o professor, estás na linha de parar, já não sabes mais. Tens que escolher sempre referências mais altas. Acima. Claro. Por isso é sempre este processo ir aos que estão lá em cima a buscar informação, nós crescemos mais um bocadinho e vamos mandando para os de baixo, depois crescemos mais um bocadinho, vamos para os de baixo e fazendo sempre este processo e faz parte. E eu acho que ter esta consciência é fundamental. Eu acho que é importante também eu trazer estes debates para o mundo artístico e para os artistas e acho que se fala muito pouco disto, desta parte. Tu como psicólogo sabes a importância certamente de entender o mindset e o desenvolvimento pessoal. E os artistas, como todos nós, caímos em frustrações, em estar mais em baixo, que é normal, e muitas vezes isso traz-nos motivos de criação, mas acho que é importante também saber fazer as transições e criar as condições para não estarmos sempre em depressão, porque isso também não é bonito. E por mais que o artista use isso para criar, não sei até que ponto é que manter sempre esse estado é saudável. E era interessante fazer esse entendimento e falar sobre todo este processo. Um dia fazemos uma live só sobre psicologia. O que é que achas? Psicologia por acaso eu acho isso importante. Na verdade, houve na academia, tínhamos uma espécie de uma mini palestra exatamente sobre este tema. E agora o que eu me lembro mais sobre essa palestra era um gráfico, não? Que fazia qualquer coisa como assim, e sobre como o teu nível não mudava, não é? Aquilo que tu sabes continua a ser o mesmo, então é mais a tua perspectiva sobre aquilo que estás a fazer, não? Certo. E sobre como quando tu estás em platô, não é? em plano, é igual, tu começas a querer fazer uma coisa que ainda não consegues fazer, não é que a tua habilidade esteja a baixar, simplesmente o desejo é um bocadinho maior, não? Certo. Então cria essa frustração de saber que tens que levar a coisa para um outro nível e ainda não estás nesse nível, não? Então, lembrei-me de uma explicação agora, que é, quando estás em platô, o ideal
é quando começas a entrar no platô, é tornar o teu pico a tua base. Faz sentido? Sim, sim. Isto é o teu pico, que tu chegaste a um determinado momento, ok, Onde já estás. já está. Então isso vai passar a ser a tua base, para chegar ao próximo nível, para fazer o próximo alavancar. Agora, quem é que comentou aqui? Diz aqui o Beckham, é um palco, o professor não está na sala, está no palco. Ok, exatamente, porque está naquele nível acima, daí mantém a autoridade. As salas de aula antigamente tinham sempre o estrado do professor, o palco. Exatamente, engraçado. Eu acho que eu já não tenho, não sei. Sim, também acho que já não tem. Acho que isso também tinha a ver com as projeções das escolas antigas, não é? De ter claramente essa hierarquia, não? Agora, os modelos de educação estão a tentar ir no sentido contrário desse, não? De não ter uma separação tão grande hierárquica. Pois, e depois os professores perdem a autoridade. Mas pronto, isso são outras conversas. Talvez não. Talvez aí no ateliê de Coimbra isso não aconteça. Também tens aí o estrado, mas é para o modelo, não é? Exato. Muito bem. Olha, foi uma conversa incrível. Não sei se vocês têm aqui alguma questão que queiram colocar a este lindo casal, o Ali de Coimbra, para vocês irem aprender arte realista. Aqui o Dino diz: arte e psicologia são inteiramente conectadas porque é uma ferramenta de compreensão. Concordo. Acho que é fundamental. É fundamental a psicologia, o entendimento sobre nós mesmos, sobre o ser humano e sobre a realidade para nos desenvolvermos e para realizarmos qualquer tipo de tarefa, quer seja na arte, quer seja em algo mais técnico. Acho que isso é fundamentalíssimo. Mais questões, pessoal? Mais questões? E vocês, têm alguma questão que queiram colocar? Deixei aqui a do freestyle, que é para eu, não sei o que é que vou fazer com isto amanhã, mas respondendo se calhar ao teu freestyle, a arte é a reflexão pura, direta da psicologia de nós, não? Oi, começaram estes dois então. Estes dois são filósofos puros. Vem aqui, vai começar aqui o chat a rolar, a bombar com estes dois. Mas no freestyle, tecnicamente, então, respondendo, vamos dizer que tu estás fizeste esta técnica de gordo sobre magro, já tenho explicado esta, já mandei muitas newsletters sobre isto e não vou explicar muito esta, vou deixar aqui no ar para quem não me conhece. Por isso, faz a técnica de gordo sobre magro e tu terminaste, estás ali já a fechar as luzes, já estás a pintar com tinta direta, já estás a terminar tudo, e então olhas e acordas no dia seguinte e dizes: não gosto disto. E quando não gostas disto e tu dizes que queres pintar por cima e queres fazer reaproveitamentos, ou vais começar de novo. Se vais fazer reaproveitamentos, o que se pode fazer nesse processo, e quando já há a probabilidade de tu perceberes que em determinadas camadas a tinta já está tão gorda que tu sabes que vais ter problemas de adesão, que não sei se já te aconteceu, ou queres fazer uma velatura, algo mais diluído, e começa a tinta a retrair ou não adere, aí tens que mudar de médium. Tens que usar o médium de velatura. A única coisa que eu sei sobre esse assunto é tipo, a minha experiência, porque houve um prof que me mostrou isso, não? De quando estavas a fazer veladuras e não absorve, não é? Faz essa coisa de bolinhas, não é? Sim. É com um pincel de cerdas fazer fricção e aquilo começa a entrar de facto. Não sei se. Isso é uma técnica, mas podes não querer fazer isto porque podes estar a criar, de certa forma, desgaste que não te interessa na pintura. Claro. E tu podes querer usufruir já de uma tal, de um tal polimento que já tem ali a camada que não queres eliminar isso. Por isso, tu no teu médium vais usar quase como se fosse um médio de velaturas, vais ter que juntar no teu médio verniz da Amar. O verniz da Amar vai acabar por criar uma adesão, uma colagem a essa superfície e vai-te ajudar. Não deve ser só verniz, mas deves, imagina, fazer uma parte de óleo, uma terbentina, ou aliás, mais óleo até, e depois adicionar uma quinta parte de verniz da Amar brilhante. E isso já te vai criar uma adesão para tu conseguires trabalhar e a camada diluir e ficar estável.
Claro que depois vais ter um senão, que é quando fores aplicar verniz, essa camada pode-te arrastar se não estiver bem seca, porque tem verniz na composição. Mas tendo o Exato. óleo, cria polimerização e em princípio não te vai acontecer. A não ser que fiques ali a esfregar muito, mas se tens uma ou duas camadas de verniz, que é o que deve ser, cruzadas e está fechado e funciona. Ou então pulverizador. Mas aí, então, a adição de verniz de amar nas últimas camadas vai ajudar a adesão quando já estamos em camadas muito gordas. Faz sentido? No entanto, aquela que tu disseste também funciona. Também podes chegar com uma lixinha e criar, no fundo, pontos de adesão Contacto, físicos não é? para a tinta penetrar. Também funciona. Agora, podes entrar ali, se calhar tu querias dar ali uma pincelada específica e vais polir Claro. mais em áreas que nos interessa. E depois já vais estar ali em luta, porque eu poli demais e ali já estava. E agora o que é que eu faço? Depois corriges outra vez o desgaste e já não ficou bem. E pode estar ali num vai e vem que, por isso, adicionar às vezes só um bocadinho de verniz no médio resolve-te. Ora, diz aqui, diz. Eu ouvi isto, eu nunca usei, pelo menos nos últimos anos, não usei o verniz da Amar nas últimas capas de pintura, mas eu ouvi dizer que depois, quando alguém está a fazer o restauro dessa pintura e retira o verniz, há uma possibilidade de também tirar Não essa te luta. preocupes com esse restaurador. Ok. Ele, em princípio, se for um bom restaurador, vai fazer consegue. um bom trabalho e consegue. Sim, mas é verdade. As camadas ficam mais suscetíveis a serem removidas a solventes. No entanto, isso é muito difícil se for. Nós pensamos camada a camada. Okay? Nós pensamos por layers quando estamos a fazer um restauro. Vocês pensam na construção de acrescente de camadas, nós é na desconstrução. E quando tiramos o verniz, se tiveres tu podes perfeitamente pegar só em verniz, diluir tinta em verniz. Funciona. Ela vai ficar, mas vai ficar super suscetível, vai ficar um glazing incrível, mas mal toque com solvente vem tudo. Yeah. Porquê? Porque tem então essa grande composição de resina, amaro, basicamente, e quando toca com o solvente ela reage. Se tiver bastante concentração de óleo, tem o óleo polimerizado mesmo ali no meio e ele vai dar mais resistência. Fica suscetível se eu continuar ali a desgastar. Agora, nas técnicas de limpeza de pintura, não é chegar lá com um pano, esfrega e tira aquilo sai. Embora não é assim que se faz. Pronto, até vos posso mostrar aqui uma que estamos a fazer o processo de limpeza. Ela está aqui a meio. Ok. Este é o original. Isto aqui estava com esta camada amarelecida. Agora, esta é monocromática e nós sabemos que a camada é a mesma, sabemos que não há reação, independentemente da cor. No entanto, se eu estou aqui a fazer a limpeza e chego aqui e me começa a sair o cotonete preto, porque é com cotonetes que nós fazemos, estamos aqui a esfregar aos pouquinhos, se o cotonete me sai preto, eu paro, porque eu já percebi, já foi demais. Algo está errado. Ou eu vou fazer, ou vou mudar de solvente, ou vou mudar de processo. Ok? Ou eu vou testar um solvente mais fraco, ou vou mudar de processo, em vez de estar ali a esfregar mais, vou só esfregar menos, deixar evaporar o solvente, depois vou lá no dia a seguir só mais um bocadinho, mais suave, mais camadinha a camadinha, até só remover até onde eu quero. Porque nem sempre a camada que está, porque pensa, verniz e óleo são composições diferentes, eles reagem em sanduíche. Isto é, o que dissolve este verniz não dissolve o óleo. Okay. Por isso é que eu posso trabalhar à vontade, que eu sei que não vai atuar na camada de baixo. Mas às vezes isso não acontece. Isto é, a camada que está em cima é igual à camada de baixo. Embora só quero tirar a de cima e não quero tirar a de baixo. Quando isso acontece, esquece. É uma dor de cabeça. Mas é possível. Por isso, a questão está aí. Se tu inseres resina de amar nas camadas de tinta, vai ficar essa camada de tinta mais suscetível ao solvente. No entanto, é possível. É. Mas também não está a 100% só na resina. Se tivesse a 100% na resina, era como se fosse um verniz colorido. Se pintasses com um verniz colorido, aí sim, separar essas camadas ia ser muito complexo. Mas como não é, calma.
Não é assim tão dramático como às vezes vos passam e fica a ideia que a minha pintura vai se estragar, às vezes cria-se um demónio à volta disso e aí não é nada de especial. E, e às vezes estão a fazer esse demónio todo e estão a pintar numa tela de chinês, que ainda é pior. Estão a pôr algo muito criterioso a um determinado nível e depois tipo, usam outros materiais que eram mais importantes terem atenção nessa parte. Ora, aqui o Dino volta. Lionel, um assunto interessante era como resolver problemas do processo de camadas ou algo do género. Acho que foi o que respondi um bocadinho. Não sei se, Dino, se tiveres outra questão sobre camadas, porque eu falei só da camada final de pintura, podes também colocar. Ou se um problema pode resultar numa solução. Depende qual é o problema. Se for mais específico. Se podemos pensar, por exemplo, na aguarela, a aguarela vive muito de trabalhar com o erro. De uma forma geral. Cotonete Man. Mas sim, fica aqui uma sugestão de como é que funciona um pouco este processo de limpeza. Mas além deste pensamento de camadas, quando são pinturas grandes, nós também sabemos que diferentes pigmentos têm diferentes reações, quer na sua polimerização com o óleo e resistência a solventes, quer com a camada posterior com o verniz. Por isso, uma das primeiras coisas que se deve fazer é, com os solventes que nós precisamos que saia o verniz, vamos testar cor a cor. Vamos a todos os cantinhos da pintura, diferentes cores, fazemos testes, ok, aqui sai bem, não há stress, não sai, vermelhos e castanhos é horrível em pintura antiga, normalmente eles são muito suscetíveis e saem fácil, os mais críticos são os vermelhos, os pigmentos vermelhos, então fazemos testes, já sabemos que nos vermelhos vamos ter que ir, às vezes até contornamos quase e depois deixamos aquela área para ir com mais cuidado, por isso há processo. Não é uma coisa de chegar lá com um pano, limpa tudo e sim. Por isso, fica aqui o esclarecimento, o relaxo para os pintores podem usar esse processo. Não é à vontade, aliás, é à vontade sim, mas não à vontadinha. É um bocado mais assim. E uma questão que vem muito nesse sentido é fazer, por exemplo, a utilização do verniz de retoque. Que é levantar essa questão, porque estás a inserir uma camada por mais fina que seja, e o verniz de retoque aquilo é mesmo muito fino. 5%, é uma coisa muito suave, é só para hidratar quase ali a tinta de óleo e torná-la, e voltar à saturação que ela devia estar. E que essa camada vai estragar, vai ficar tudo muito suscetível e que vai estragar a pintura e depois se remover o verniz aquilo vai-me sair tudo. Tipo, não há stress quanto a isso. É uma coisa mesmo muito fina. E se vais construir depois tudo por cima, então não há stress, porque o solvente nem chega lá. Se eu tenho várias camadas, esta é a tal do verniz de retoque. Se eu tenho aqui outra de óleo por cima e depois ponho outra com verniz, se eu quero tirar a daqui de cima, o solvente nem chega ali. Só se estiver mesmo muito encharcado, muita fricção, e normalmente isso não acontece. Toda a remoção é controlada, cotonete a cotonete, centímetro a centímetro. É um processo bastante controlado nesse sentido, por isso não há essa questão. Mais questões, pessoal? Não se esqueçam, comentem aí artista, que é para terem descontos extra num grupo do WhatsApp que eu vou lançar dia 15 de Abril, no Dia Mundial do Artista. Por isso, vai Maria, escreve aí artista, comentem vocês também, porque vão receber um link nas vossas mensagens privadas. Fica a publicidade do dia, que isto aqui também não é para ser de graça, sempre, tá? Isto aqui. Muito bem. Eu acho que o link está errado, mas depois eu vou corrigir. Pronto. Que eu enganei-me aí na programação da aplicação. Que tal? Gostaram? Foi espetacular? Não? Fica para a próxima. Quero-vos ver também a fazer lives e mais coisas giras e a aparecer mais, a mostrar mais o vosso trabalho. Sem receio, mostrem. Nunca vai ficar perfeito. É aquela coisa que estávamos a falar das escadinhas, tipo, ai, não ficou bem, foi aqui, não sei fazer transição e a musiquinha que ficou por trás e agora não sei o que mais. Esqueçam isso. Toca a fazer, vocês aprendem, vão fazendo com o erro.
ouvi esta semana que foi se vocês não ficarem com vergonha da primeira vez que fizerem um vídeo ou alguma coisa correu mal. Ou entraram tarde demais. Imagina, o primeiro desenho que tu fizeste, ou que vocês fizeram, se não tiverem vergonha dele agora, é porque vocês demoraram muito a começar. Provável, sem dúvida. Sim. Faz sentido? Pero o desenho pode mostrar e pode não mostrar. Mas é para vocês só, é só para vocês. É só essa consciência do processo de evolução. Pessoal, foi um gosto ter-vos cá. Espero que tenham gostado desta live e terem aceito o convite. Tem aqui um bocadinho, isto depois já é para o YouTube. Não sei se consigo esta semana, mas em princípio sim. Depois partilho o link com vocês. Por isso, quem está no YouTube, deixem o like, subscrição, essas cenas. Por isso, pessoal, foi um gosto. Um abraço para vocês. E para vocês que nos estão a ouvir, um abraço do fundo do tubo. Tchau. Tchau.